Microplásticos são partículas de polímeros que apresentam menos de 5 milímetros de comprimento e causam grande impacto ao meio ambiente, principalmente em sistemas aquáticos. Para isolar microplásticos de comprimento entre 1 e 3 milímetros e densidade entre 0,8 e 1,3 gramas por centímetro cúbico de um leito de rio, o processo de separação mais adequado seria qual? Bom, então a gente tem que colocar algumas coisas em consideração antes de começar a analisar as alternativas, que é, primeiro ponto, a gente está trabalhando com microplástico, o estado físico dele é sólido, tá? Então é uma coisa meio óbvia aqui, mas é legal a gente comentar isso para vocês entenderem o porquê da resposta correta, tá? E um outro ponto que é legal a gente comentar é que a questão fala do processo de separação que é mais adequado, né? Então a gente tem que imaginar a situação de que a gente está trabalhando com o leito de um rio e, além disso, o leito do rio, a gente tem a presença de água. É claro que a gente não está trabalhando com a água pura, mas a densidade da água aqui a gente pode imaginar, né, que seja um valor próximo de 1 grama por centímetro cúbico. E por que eu estou comentando da questão da densidade da água aqui ser próxima disso? Porque aqui a URGS ela forneceu o valor da densidade do microplástico, que varia entre 0,8 e 1,3. Ou seja, se a gente for parar para pensar na letra A, na decantação, né, que a gente tem a questão da diferença de densidade, né? Geralmente quando a gente estuda a decantação, o exemplo clássico que a gente pode utilizar para uma mistura em que eu tenho o sólido em um líquido, né? No caso o microplástico sólido em um líquido, no caso a água do rio, né? A gente utiliza o exemplo da água com a areia. Então aqui, se a gente for parar para pensar na decantação, eu não acredito que seja a metodologia mais viável, e eu gostaria que você que está acompanhando o vídeo pensasse isso comigo na decantação. Por quê? A gente está trabalhando com um rio. Então imagina esse microplástico que é mais denso do que a água indo lá para o fundo do rio. Ia ficar muito inviável porque o comprimento do microplástico é muito pequenininho. Então já imaginou você ter que realizar a decantação lá no rio? Então você vai ter que afundar, aí você vai ter que ir no fundo do rio, você vai ter pedrinha, você vai ter, sei lá, algas, vai ter uma série de coisas ali. Para você achar esse microplástico, não fica nada viável a decantação. Então eu quero que você pense nesse contexto de que é um rio que a gente está trabalhando, tá? Então, cara, decantação não faz sentido. Na letra B, a filtração é a metodologia que faz sentido e é a alternativa correta dessa questão. Por quê? Se eu for imaginar uma situação onde eu tenha um filtro adequado para reter essa partícula sólida, né, que varia de 1 a 3 milímetros, então se eu tiver um filtro adaptado a essa situação, eu consigo coletar esse microplástico que vai estar ali rolando no leito do rio. Claro que eventualmente vai ter uma ou outra partícula de microplástico que eu não vou conseguir coletar com o filtro, né? Principalmente essas de densidade maior. Porém, se a gente for imaginar que no rio a gente vai ter certa turbulência na água, ainda assim, né, eventualmente você pode ter algumas dessas partículas de microplástico que são mais densas do que a água, mais próximo da superfície, o meu filtro pode coletar, né, esse microplástico ali. Então a filtração, dentre todas aqui, é a que mais faz sentido e justamente a alternativa correta. Mas vamos continuar vendo. Por que não pode ser a letra C? Vamos lá. A letra C, a flotação, ela primeiro pressupõe a introdução de bolhas de ar. Então tá imaginando que nesse contexto de leito de rio não faz sentido nenhum, né? Então não tem como ser a flotação. Eu elimino aquilo ali. Aí, não só isso, né? A flotação é uma metodologia que você também precisa utilizar alguma coisa para a formação de bolhas, como por exemplo, detergente, óleo mineral. Então, nesse contexto do leito do rio, então, cara, a parada vai dar ruim, não vai rolar, entendeu? Então, a flotação a gente elimina. Você que tá meio perdido aqui da metodologia, aqui no YouTube tem aulas completas sobre separação de misturas, tá? Bom, vamos lá. Na letra D, dissolução fracionada, né? A dissolução fracionada é uma metodologia que você faz com que uma das frações se dissolva em um determinado solvente, que também não faz sentido, né? Eu primeiro dissolver um microplástico em alguma coisa para depois, enfim, não faz sentido. Então a letra D eu elimino, né? A dissolução fracionada, se você não lembra, é uma situação em que, por exemplo, eu tenho areia mais sal. Aí como que eu separo areia do sal? Eu acrescento água, aí o sal se dissolve na água e aí eu tenho água salgada com areia. Passo por um filtro, retiro a areia
areia, e aí para separar a água do sal eu posso, sei lá, fazer destilação se eu quiser água de volta, ou simplesmente promover a evaporação da água para ter o sal, enfim, né, uma situação que eu não quero a água. Então a dissolução fracionada não rola. E por último nós temos a levigação, né, que é aquela metodologia utilizada no garimpo, que justamente o pessoal usa água corrente, né? Inclusive, eu acho que a levigação ela tá aqui meia para deixar a galera em dúvida. Por quê? Porque como essa metodologia do garimpo, e lá no garimpo o pessoal usa justamente a água do rio, né, para poder separar a areia lá do ouro e tal, então dá meio uma bugada aqui. Mas só que o ponto, né, que a gente está trabalhando com microplástico, cara, é uma parada muito pequena. Então esse contexto de levigação aqui não vai resolver o meu problema, entendeu? Então, tipo assim, essa metodologia justamente você quer separar justamente né, numa mistura de sólidos, né, o sólido mais denso, e aí você usa, né, a corrente de água para poder promover esse processo. Mas aqui é uma parada tão pequena, cara, o comprimento é de 1 a 3 milímetros, então aqui a levigação, né, e aí eu queria que você que está acompanhando o vídeo imaginasse esse cenário aí de um garimpeiro lá, né, tentando obter ouro lá, enfim. Então, cara, ali não vai resolver. Então, de todas as metodologias, a filtração seria a mais adequada para você retirar esses microplásticos, né? E a filtração é uma metodologia que ela é utilizada justamente para separar misturas heterogêneas do tipo sólido em líquido, que é o caso aqui dessa questão. Beleza? Então é isso, galera. Questão de número 32, finalizada. A letra B vem ser a alternativa correta para essa questão.